Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Meu nome é Tiago. Sou historiador e, até o ano passado, trabalhava para uma empresa terceirizada especializada em digitalização de acervos antigos. Minha equipe foi contratada para arquivar os registros da antiga São Paulo Railway, na vila de Paranapiaçaba. Para quem não conhece, Paranapiaçaba é uma vila inglesa encravada no alto da Serra do Mar. Lá, a neblina não apenas cai, ela engole as casas de madeira de uma hora para outra. O que vou contar aconteceu exatamente em uma sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Eu estava trabalhando sozinho no galpão de registros, um prédio comprido de tijolos aparentes e assoalho de madeira que estalava a cada passo. Eram 22h40. Meus colegas já haviam descido a serra, mas eu precisava bater a meta semanal de digitalização. Eu não ligo para superstições. Para mim, sexta-feira 13 era apenas mais um dia de prazo apertado. Minha mesa ficava sob uma lâmpada fluorescente solitária, cercada por torres de caixas de papelão. O cheiro de papel oxidado, poeira e madeira úmida era constante. Lá fora, o famoso nevoeiro de Paranapiaçaba já havia coberto as ruas. Pela janela, eu não conseguia ver mais de 2 palmos além do vidro. Peguei a próxima caixa do lote. A etiqueta amarelada dizia: ocorrências graves, década de 1950. Comecei a escanear os documentos. Eram relatórios burocráticos sobre maquinário quebrado e furtos de carga. Até que cheguei a um envelope pardo, selado com fita ressecada. Abri com cuidado. O primeiro documento era um atestado de óbito e um relatório de acidente datado de 13 de agosto de 1954, também uma sexta-feira. O relatório descrevia a morte de um foguista chamado Elias. Ele havia sido prensado entre 2 vagões de carga durante uma manobra de engate no pátio, sob uma neblina severa. O texto relatava que o corpo só foi encontrado horas depois, quando a névoa baixou. Assim que li o nome no papel, a energia no galpão oscilou. O no-break do meu scanner apitou. A lâmpada fluorescente acima de mim piscou 2 vezes e apagou de vez, me deixando na escuridão total, iluminado apenas pelo brilho pálido da tela do notebook. Suspirei, irritado. Quedas de energia são normais na serra. Peguei o celular para ligar a lanterna e ir até o quadro de força. Foi quando o som começou. Era um apito de trem. Mas não era a buzina elétrica dos trens de carga modernos da MRS que ainda cruzam a vila. Era um apito a vapor. Agudo, melancólico e absurdamente próximo, como se a locomotiva estivesse passando do lado de fora da janela do galpão, onde não havia trilhos há mais de 40 anos. O chão de madeira sob as minhas botas começou a vibrar. Uma vibração rítmica, pesada. Tuk-tuk, tuk-tuk. O som de toneladas de ferro esmagando os trilhos. O ar dentro da sala de arquivo mudou instantaneamente. A umidade da neblina lá fora pareceu atravessar as paredes de tijolo. O ambiente ficou insuportavelmente gelado. Minha respiração virou fumaça iluminada pela tela do computador. Mas o pior não foi o frio. Foi o cheiro. O odor de papel velho foi completamente substituído por um cheiro violento de carvão queimado, graxa quente e sangue acobreado. Direcionei a lanterna do celular para a porta de entrada. Por baixo da fresta da porta de madeira, a neblina estava entrando. Não como fumaça dissipada, mas rastejando pelo assoalho como água branca, espessa e intencional. Eu recuei, batendo as costas em uma das estantes de metal. Uma das caixas caiu, espalhando papéis no chão. O som do trem a vapor estava ensurdecedor. As paredes do galpão tremiam. E, no meio da névoa que agora cobria meus pés até os tornozelos, uma silhueta se formou. A princípio, parecia apenas uma condensação mais escura na fumaça. Mas a lanterna do meu celular revelou os detalhes. Era um homem alto, vestindo um macacão de operário completamente sujo de fuligem. Ele usava um cap de ferroviário enterrado na cabeça. Ele não andava. Ele deslizava em minha direção. O terror me paralisou.
Eu tentei gritar, mas minha garganta estava trancada. Conforme ele se aproximava, a luz do celular iluminou o que restava do seu rosto. O lado direito estava intacto, sujo de carvão, com um olho arregalado e desesperado. O lado esquerdo, porém, estava esmagado, plano e achatado, como se uma prensa de 100 toneladas tivesse destruído seus ossos. Ele ergueu a mão direita, não para me atacar, mas apontando para a mesa do scanner. A respiração dele não produzia som de ar, apenas o chiado de vapor sob pressão vazando de um cano furado. Ninguém me viu. A voz dele ecoou na minha mente, não nos meus ouvidos. Uma voz cansada, arrastada, cheia de dor infinita. A neblina me escondeu. Fechei os olhos com força, coloquei as mãos nos ouvidos e me encolhi no chão, rezando todas as orações que conhecia, tremendo enquanto o cheiro de carvão me sufocava. O apito do trem soou mais uma vez, tão alto que o vidro da janela trincou. E então, o silêncio caiu como uma bigorna. A energia elétrica voltou num estalo. A lâmpada fluorescente piscou e acendeu, inundando a sala com luz branca e estéril. Abri os olhos. O galpão estava vazio. O cheiro de carvão ainda pairava fraco no ar, mas a neblina havia sumido. O chão estava seco. Eu me levantei, ofegante, sentindo minhas pernas bambas. Fui até a mesa para fechar meu notebook e dar o fora dali o mais rápido possível. Antes de fechar a tampa, olhei para o documento original de 1954 que eu estava escaneando. No canto inferior direito do papel pardo, sobre a assinatura do chefe da estação da época, havia uma marca nova. Era a impressão digital de um polegar, feita perfeitamente com pó de carvão preto, manchando o papel de mais de 6 décadas. A fuligem ainda estava fresca. Peguei minhas chaves, corri para o meu carro no estacionamento e dirigi serra abaixo naquela madrugada com o coração na boca. Pedi desligamento do projeto na segunda-feira. Nunca mais coloquei os pés em Paranapiaçaba. Sexta-feira 13 não é dia de azar. É o dia em que a porta que separa o passado do presente fica fina demais, e, se você mexer no arquivo errado, alguém vai abrir pelo outro lado. Eu me chamo Lucas. Tenho 32 anos, moro em Praia Grande, litoral de São Paulo, e nunca fui supersticioso. Sexta-feira 13. Para mim era só mais um dia ruim de trânsito e conta para pagar. Até aquela noite de 13 de outubro de 2023. Tudo começou normal. Acordei às 6h47 da manhã, número ímpar, nada demais. A chuva fina batia na janela do meu apartamento no 7º andar do prédio à beira-mar. Meu cachorro, o Thor, um pitbull velho e preguiçoso, estava deitado no chão da cozinha, mas não veio me receber como sempre. Só ficou olhando para mim com aqueles olhos amarelos, sem piscar. Que foi, velho? Tá com fome? Perguntei, coçando a cabeça dele. Ele rosnou baixo, quase inaudível, e se arrastou pro canto escuro debaixo da mesa. Achei estranho, mas botei na conta do tempo ruim. Saí pro trabalho às 7h30. O elevador parou no 13º andar. Sim, meu prédio tem 13 andares, e eu moro no 7º, mas o elevador parou ali do nada. As portas abriram e não tinha ninguém. Só um cheiro forte de mar salgado e algas podres, como se a praia tivesse entrado no prédio. Apertei o botão do térreo umas 10 vezes. As portas demoraram uns 15 segundos para fechar. Tempo suficiente para eu ver, no espelho do elevador, um reflexo atrás de mim, uma silhueta molhada, cabelo grudado no rosto, mão esticada. Quando pisquei, sumiu. Cansaço, pensei. Ontem trabalhei até tarde. No escritório, no centro de Santos, o dia foi piorando. Meu computador desligou sozinho 3 vezes. Toda vez que ligava de novo, o relógio marcava 13h13. Os colegas riam. Hoje é sexta 13, cara, toma cuidado. Eu ria junto, mas sentia um frio na nuca. Às 13h13 em ponto, o telefone fixo tocou. Atendi. Silêncio absoluto. Depois, uma voz de criança molhada, gorgolejando como se estivesse debaixo d'água. Você não devia ter mudado pro 7º andar. Ele ainda tá no 13. Desliguei na hora. Ninguém tinha ligado do ramal interno.
Conferi o registro, número desconhecido, 0000000000. Voltei para casa mais cedo, às 17 horas. A chuva agora era temporal. As ruas de Praia Grande viraram rio. Quando parei o carro na garagem subterrânea, o farol iluminou algo no chão, uma pegada descalça, enorme, cheia de areia molhada, indo na direção do elevador. Pegada de criança. Mas era gigante, maior que a minha bota 42. Meu coração acelerou. Alguém derrubou a areia do sapato, tentei me convencer. Mas a pegada era só uma. Uma única pegada, perfeita, no concreto seco. Subi. Thor não estava na porta. Entrei e o apartamento estava gelado, uns 10 graus a menos que o corredor. A luz da sala piscava. Fui até a cozinha e vi, na porta da geladeira, escrita com o dedo em algo que parecia lodo verde, as palavras 13º andar ainda me espera. A letra era infantil, torta, como se uma criança de uns 8 anos tivesse rabiscado com força. O cheiro de mar podre invadiu tudo. Thor estava encolhido no banheiro, tremendo, urinando de medo no chão. Foi aí que ouvi um barulho de água escorrendo no corredor. Ping, ping, ping. Devagar, como se alguém estivesse pingando molhado no tapete. Fui até a porta do quarto e parei. O corredor do apartamento, que tem só 8 metros, parecia mais longo. As lâmpadas no teto estavam apagadas, mas no final, perto da janela que dá pro mar, tinha uma figura. Pequena, encharcada, cabelo preto longo grudado no rosto. Vestido branco antigo, daqueles de 1950. Os pés descalços deixavam pegadas molhadas que iam sumindo atrás dela. Ela levantou a cabeça devagar. Não tinha olhos. Só 2 buracos fundos, cheios de água do mar. A boca se abriu e saiu uma voz que não era de criança. Era minha própria voz, mas afogada. Você trocou de andar, mas eu nunca troquei de morte. Corri pro quarto, bati a porta, tranquei. Meu celular não tinha sinal. A internet caiu. Liguei pro 190. Nada. Só estática e, no fundo, o barulho de ondas quebrando. Então a porta começou a tremer. Não como se alguém batesse. Como se alguém estivesse arranhando de baixo para cima, devagar, com unhas. Ouvi a respiração dela do outro lado. Molhada. Gorgolejante. Lucas, desce comigo pro 13 graus. O elevador ainda tá esperando. Thor começou a uivar do banheiro como se estivesse sendo afogado. Eu me enfiei debaixo da cama, tremendo como criança. Fechei os olhos. Rezei. Não sei para quem. O barulho parou de repente. Silêncio absoluto. Quando abri os olhos, eram 13h13 da madrugada. O apartamento estava normal. Quente. Thor dormia no sofá, como se nada tivesse acontecido. Mas no espelho do banheiro, escrito com vapor no vidro frio, tinha uma mensagem nova. Volto no próximo 13. Não mude de andar de novo. Até hoje, toda sexta-feira 13, eu durmo na casa da minha mãe em São Vicente. O elevador do meu prédio parou de subir pro 13º andar. Os moradores dizem que ele trava sozinho. E o Thor, ele nunca mais dorme perto da porta. Fica debaixo da cama, olhando pro corredor vazio. Se você mora em Praia Grande e seu prédio tem 13 andares, não troque pro 7º. Ele não esquece. Eu vivi isso. E ainda sinto o cheiro de mar podre toda vez que chove forte. Eu me chamo Tiago. Tenho 31 anos e moro em Curitiba, no bairro Batel, num prédio antigo de 13 andares construído em 1978. Nunca liguei para a superstição. Sexta-feira 13, para mim era só o dia em que o trânsito na Avenida Batel ficava ainda mais infernal e o café da padaria dobrava de preço. Até o dia 13 de setembro de 2024. Acordei às 6h55 da manhã com o barulho da chuva fina batendo na janela de vidro temperado. O apartamento estava gelado, mais do que o normal para uma primavera curitibana. Meu gato, o Pretinho, um vira-lata preto de 12 anos que eu resgatei na rua,
Sempre vinha se esfregar nas minhas pernas assim que eu levantava. Naquela manhã, ele estava encolhido em cima da geladeira, olhos amarelos arregalados, cauda enrolada no corpo como se quisesse desaparecer. E aí, moleque? Tá com frio? Chamei baixinho. Ele miou rouco, um som que nunca tinha ouvido antes, e pulou pro chão, correndo pro corredor sem olhar para trás. Achei que era só o tempo ruim. Curitiba fica assim às vezes. Saí pro trabalho às 7h40. O elevador estava parado no térreo. Entrei, apertei o botão do térreo de novo por força do hábito e... nada. As portas fecharam, mas o painel piscou e parou direto no 13. As luzes internas diminuíram, ficaram amareladas. O elevador não se mexeu. O ar ficou pesado, com cheiro de madeira velha e um leve toque de incenso queimado, igual ao cheiro que fica nas igrejas antigas do centro depois da missa. Olhei pro espelho da parede do fundo. Atrás de mim, por meio segundo, vi o reflexo de uma menina de uns 7 anos, cabelo molhado grudado no rosto, vestidinho branco antigo, mãozinha esticada como se quisesse tocar meu ombro. Pesquei. Sumiu. O elevador deu um tranco e desceu. Deve ser a lâmpada queimando, pensei, mas meu coração já estava batendo mais rápido. No escritório, na região central, o dia virou pesadelo lento. Meu monitor desligou sozinho 2 vezes. Na terceira, quando ligou de novo, o relógio do Windows marcava exatamente 13h13. Os colegas zoavam no grupo do WhatsApp. Cuidado, Tiago, hoje é sexta 13, vai que o Jason aparece. Eu ri por fora. Às 13h13 em ponto, meu celular vibrou com uma ligação de número privado. Atendi. Silêncio total por uns 4 segundos. Depois, uma voz fina de criança, como se estivesse falando dentro de um poço cheio de eco e umidade. Você não devia ter trocado pro 7º andar. Ela ainda tá esperando no 13. Desliguei na hora. O registro de chamadas mostrava número desconhecido e duração de 0 hora. Ninguém do escritório tinha visto nada. Voltei para casa mais cedo, às 17h20. A chuva agora era grossa, aquelas pancadas curitibanas que deixam as ruas brilhando como espelho. Quando entrei na garagem subterrânea, o farol do carro iluminou o chão de concreto. Uma pegada pequena, descalça, perfeita, feita com água suja. Ia direto pro elevador. Só uma pegada. Depois dela, nada. Como se a pessoa tivesse aparecido ali do nada e desaparecido. Meu estômago gelou. Alguém entrou molhado da rua. Tentei me convencer, mas a pegada era de criança, e o chão estava seco em volta. Subi. O pretinho não estava na porta. O apartamento estava ainda mais frio, uns 8 graus a menos que o corredor. A luz da sala piscava devagar, como se a lâmpada estivesse com problema de contato. Fui até a cozinha e parei na frente da geladeira. Escrito com o dedo em algo que parecia condensação misturada com poeira cinza, tinha as palavras: 13º andar ainda me espera. A letra era infantil, cheia de voltas tremidas, como se uma criança tivesse rabiscado com raiva. O cheiro de incenso queimado invadiu o nariz de novo, forte o suficiente para me dar náusea. Foi quando ouvi um barulho de pés molhados no corredor do apartamento. Ploc, ploc, ploc. Devagar, como se alguém estivesse andando descalço em chão molhado. O corredor, que tem só uns 6 metros, parecia mais comprido. As luzes do teto estavam apagadas. No final, perto da janela que dá para a rua, tinha uma silhueta pequena. Cabelo preto longo, pingando. Vestidinho branco rendado, daqueles que só se vê em foto antiga de família. Os pés deixavam pegadas molhadas que iam sumindo atrás dela, como se a água evaporasse no ar. Ela levantou a cabeça. Não tinha olhos. Só 2 buracos fundos, escuros, como se tivessem sido queimados. A boca se abriu e saiu uma voz que não era dela. Era minha própria voz, mas afogada, rouca, como se eu estivesse falando debaixo d'água. Você mudou de andar, mas eu nunca mudei de morte. Corri pro quarto, bati a porta e tranquei com a chave e o trinco de segurança. Meu celular não pegava sinal. 0 barras. A internet caiu. Tentei ligar pro 190. Só estática e, no fundo,
o barulho de chuva forte e um riso baixo de criança. A porta começou a tremer. Não batidas. Arranhões. Devagar, de baixo para cima, como unhas pequenas raspando a madeira. Ouvi a respiração dela do outro lado. Molhada. Gorgolejante. Tiago, desce comigo pro 13 graus. O elevador ainda tá esperando desde 1978. O pretinho uivou do banheiro como se estivesse sendo esganado. Eu me enfiei debaixo da cama, abraçando os joelhos, tremendo tanto que batia os dentes. Fechei os olhos e fiquei repetindo mentalmente: isso não é real, isso não é real. O barulho parou de repente. Silêncio absoluto, só o meu coração batendo nos ouvidos. Quando abri os olhos, eram 13h13 da madrugada. O apartamento estava normal. Quente. O pretinho dormia encolhido no sofá, como se nada tivesse acontecido. Mas no espelho do banheiro, escrito com vapor no vidro gelado, tinha uma frase nova. Volto no próximo 13. Não mude de andar de novo. Até hoje, toda sexta-feira 13 eu durmo na casa do meu irmão em Pinhais. O elevador do meu prédio parou de subir pro 13º andar. Os outros moradores dizem que ele trava sozinho no 12 e ninguém reclama. E o pretinho, ele nunca mais dorme perto da porta do corredor. Fica debaixo da cama, olhando fixo pro vazio. Se você mora em Curitiba e seu prédio tem 13 andares, não troque pro 7º. Ela não esquece. Eu vivi isso. E ainda sinto o cheiro de incenso queimado toda vez que chove forte e o ar fica úmido. Trabalhar à noite muda a sua relação com o tempo. Você para de contar os dias pela luz do sol e começa a contá-los pelos turnos. Sou o Carlos, tenho 42 anos e trabalhei por meia década como vigilante em um complexo industrial desativado na divisa entre São Caetano do Sul e Santo André. Era uma antiga fábrica de cerâmica e tecelagem, um monstro de tijolos e telhas de zinco que aguardava demolição para virar condomínio. Sempre achei que a sexta-feira 13 fosse uma bobagem comercial. Uma invenção para vender ingresso de cinema. Mas a madrugada do dia 13 de maio de 2022 quebrou o meu ceticismo ao meio. Estava chovendo. Aquela chuva fina e gelada de outono que não faz barulho, mas penetra nos ossos. Meu turno começou às 19 horas. O complexo tinha 5 galpões, e a minha função era dar uma ronda completa a cada 2 horas, marcando o relógio de ponto em chaves presas nas paredes de cada setor. O relógio marcava 2h15 da manhã. Eu usava uma capa de chuva amarela, botas de borracha e segurava uma lanterna pesada. O radiocomunicador estava preso no cinto, emitindo apenas o chiado da estática, já que meu parceiro, o velho Mendes, ficava na guarita da portaria principal, a quase 1 quilômetro de distância de onde eu estava. Entrei no galpão 3, o antigo setor de tecelagem. Era um espaço cavernoso. As máquinas haviam sido vendidas anos atrás, sobrando apenas as valetas no chão de concreto por onde passavam os cabos de alta tensão e pedaços enferrujados de tubulação de vapor. Assim que passei pela porta de ferro, as poucas lâmpadas de vapor de sódio que iluminavam o corredor central começaram a piscar. ZZZZT. ZZZZT. E então, apagaram de vez. Fiquei na escuridão absoluta. Liguei a lanterna, cortando a escuridão com um feixe de luz branca. Peguei o rádio para avisar o Mendes sobre a queda da fase. QRA Mendes, aqui é o Carlos. A energia caiu no galpão 3. Copiou. O rádio chiou alto. A voz do Mendes não veio. Em vez disso, ouvi um som rascante e rítmico, como couro velho sendo esfregado contra metal. FFFFF clac. FFFFF clac. Desliguei o rádio, achando que era a interferência da chuva. Mas o som não parou. Ele estava vindo do fundo do galpão, ecoando no teto de zinco. O ar ficou denso. A temperatura dentro do galpão, que já estava fria por causa da chuva, despencou de uma forma antinatural. Minha respiração começou a sair como uma fumaça espessa. Caminhei devagar, iluminando o caminho com a lanterna, desviando das valetas no chão. O som foi ficando mais alto. Clac, clac, clac. Era o barulho inconfundível de teares industriais pesados operando em capacidade máxima.
Mas o galpão estava vazio há 5 anos. Não havia eletricidade, não havia máquinas. E, de repente, o cheiro me atingiu. Um odor violentamente forte de óleo lubrificante queimado, algodão cru e ozônio. Minha garganta fechou. Meus olhos começaram a arder. Cheguei ao final do galpão, onde ficava a antiga sala do encarregado, suspensa por uma escada de ferro. Parei de andar. O som ensurdecedor dos teares invisíveis vibrava no concreto sob as minhas botas. Direcionei a lanterna para a parede de tijolos descascados sob a sala suspensa. O feixe de luz tremeu na minha mão. Havia uma sombra projetada na parede. A sombra de um homem operando uma máquina complexa, puxando alavancas e empurrando manivelas num ritmo frenético e desesperado. Mas não havia ninguém ali para projetar a sombra. Apenas o feixe da minha lanterna batendo no tijolo nu. O ritmo do som começou a mudar. As batidas regulares dos teares se transformaram num guincho agudo de metal retorcendo. A engrenagem invisível estava travando. A sombra na parede parou os movimentos. Ela pareceu olhar para a própria mão presa na máquina invisível. E então, um grito humano, visceral e agônico, rasgou o silêncio do galpão. O grito ecoou tão alto que a lente da minha lanterna trincou com um estalo seco. Eu não pensei. Eu não chamei pelo rádio. Eu dei meia volta e corri. Corri no escuro, tropeçando nos buracos do concreto, rasgando a capa de chuva em um ferro exposto, até alcançar a porta lateral e me jogar para fora, caindo na grama molhada do pátio sob a chuva gelada. O barulho das máquinas parou instantaneamente no momento em que a porta de ferro bateu atrás de mim. O cheiro de queimado sumiu, dando lugar ao cheiro de terra molhada. Voltei para a guarita caminhando rápido, branco como cera. O Mendes estava tomando café e me olhou assustado. Falei que tinha passado mal, que a pressão tinha caído. Fiquei sentado ali até às 6 da manhã. Antes de ir embora, fui até a sala da administração, onde ficavam os arquivos que a empresa de demolição ainda não tinha jogado fora. Fui procurar os registros antigos do Galpão 3. Encontrei uma pasta parda arquivada no fundo de uma gaveta enferrujada. Nela, havia um recorte de jornal amarelado de 13 de maio de 1988, exatamente 34 anos atrás, também uma sexta-feira 13. A manchete reportava um acidente de trabalho fatal. Um tecelão do turno da madrugada havia ficado com a manga do casaco presa na engrenagem principal do tir durante uma queda de energia, sendo puxado e esmagado pela máquina. Eu não voltei para o complexo industrial na segunda-feira. Pedi as contas. Algumas datas são como feridas abertas no calendário. Elas nunca cicatrizam de verdade, apenas esperam alguém passar perto o suficiente para sangrar de novo. Eu me chamo Rafael. Tenho 29 anos e moro em São Paulo, no bairro Vila Mariana, num prédio de 13 andares construído em 1985, daqueles com fachada de azulejo bege que já viu de tudo. Nunca fui de acreditar em sexta-feira 13. Para mim era só o dia em que o metrô lotava mais e o café do escritório custava R$1 a mais. Até o dia 13 de junho de 2025. Acordei às 6h42 da manhã com o barulho da chuva batendo na janela de vidro fosco. O apartamento estava abafado, úmido, como se o ar tivesse ficado preso ali a noite toda. Meu cachorro, o Rex, um labrador preto de 9 anos, sempre pulava na cama assim que eu mexia um dedo. Naquela manhã ele estava debaixo da mesa da sala, corpo colado no chão, orelhas baixas, rosnando baixinho para nada. Os dentes apareciam, mas não era para mim. Era para um ponto vazio no corredor. Ei, Rex, o que foi? Chamei. Ele se arrastou mais para trás, tremendo, e mijou ali mesmo, uma poça pequena que se espalhou devagar. O cheiro de urina misturado com algo doce e podre invadiu o ar, como carne velha esquecida na geladeira. Saí pro trabalho às 7h35. O elevador estava vazio. Entrei. Apertei térreo. As portas fecharam e o painel piscou direto pro número 13. As luzes fluorescentes ficaram fracas, amareladas, tremendo. O elevador parou. Não subiu, não desceu. Só ficou ali, suspenso. O ar ficou denso, com cheiro de ferro queimado e algo metálico, como sangue seco.
Olhei pro espelho rachado da parede do fundo. Atrás de mim, por um segundo que pareceu eterno, vi o reflexo de uma mulher de uns 40 anos, pele cinza, cabelo grudado no rosto, um corte fundo no pescoço que ainda pingava devagar. A boca aberta num grito silencioso. Pesquei. Sumiu. O elevador deu um solavanco violento e desceu. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. No escritório, na Avenida Paulista, o dia desandou devagar, como um filme em câmera lenta. Meu computador travou 3 vezes. Na terceira vez que ligou, o relógio marcava exatamente 13h13. Os colegas riam no Slack. Cuidado, Rafael, hoje é sexta 13, o Jason vai te pegar no banheiro. Eu forcei um sorriso. Às 13h13 em ponto, meu celular tocou, número bloqueado. Atendi. Silêncio absoluto por uns 6 segundos. Depois, uma voz rouca de mulher, como se a garganta estivesse rasgada e cheia de sangue. Você não devia ter trocado pro 7º andar. Eu ainda tô esperando no 13 desde 1985. Desliguei. O registro mostrava chamada perdida e duração 0. Ninguém no escritório tinha ouvido o toque. Voltei para casa às 17h15. A chuva agora era temporal, transformando as ruas de Vila Mariana em rios de lama. Na garagem subterrânea, o farol do carro iluminou o chão, uma pegada descalça, pequena, feita com sangue fresco, vermelho escuro, brilhante. Ia direto pro elevador. Só uma pegada. Depois dela, o concreto estava seco. Meu estômago revirou. Alguém cortou o pé. Tentei me convencer, mas a pegada era de mulher adulta e o sangue ainda escorria devagar pelas bordas. Subi. O Rex não estava na porta. O apartamento estava gelado, uns 12 graus a menos que o corredor. A luz da sala piscava num ritmo irregular, como um coração falhando. Fui até a cozinha e congelei. Na porta da geladeira, escrito com o dedo em algo viscoso e vermelho que escorria devagar, as palavras: 13º andar ainda me espera. A letra era tremida, desesperada, como se alguém tivesse rabiscado enquanto sangrava. O cheiro de ferro queimado e carne podre ficou tão forte que eu vomitei no chão. Foi quando ouvi passos molhados e arrastados no corredor. Ploc, ploc, ploc. Cada passo deixava um rastro vermelho. O corredor, que tem só 7 metros, parecia ter dobrado de tamanho. As lâmpadas apagadas. No final, perto da janela que dá para a rua escura, estava ela. Vestido branco antigo manchado de marrom escuro. Cabelo longo grudado. O corte no pescoço era profundo, aberto, e dela pingava sangue que não coagulava, formando poças que evaporavam no ar quente. Ela levantou a cabeça devagar. Os olhos eram só 2 buracos vazios, como se tivessem sido arrancados. A boca se abriu e saiu a minha própria voz, mas rasgada, gorgolejante, como se estivesse falando com a garganta cortada. Você mudou de andar, mas eu nunca mudei de morte. Eu me matei aqui em 1985. E agora você vai terminar o que eu comecei. Corri pro quarto, bati a porta, tranquei com chave e empurrei a cômoda contra ela. Meu celular não tinha sinal. Internet morta. Liguei pro 190. Só estática e, no fundo, um riso molhado de mulher misturado com o som de sangue borbulhando. A porta começou a tremer. Não eram batidas. Eram arranhões profundos, unhas rasgando a madeira de baixo para cima, deixando sulcos que eu ouvia. O Rex uivava do banheiro como se estivesse sendo esfolado vivo. Eu me enfiei debaixo da cama, abraçando os joelhos, sentindo o chão frio e úmido. O sangue dela começou a escorrer por baixo da porta, devagar, formando um fio fino que veio na minha direção. Rafael, desce comigo pro 13 graus, o elevador ainda tem espaço para mais um. O barulho parou de repente. Silêncio mortal. Quando abri os olhos, eram 13h13 da madrugada. O apartamento estava normal. Quente. O Rex dormia encolhido no sofá, como se nada tivesse acontecido. Mas no espelho do banheiro, escrito com vapor misturado com algo vermelho que escorria pelo vidro, tinha uma frase nova. Volto no próximo 13. Não mude de andar de novo. Ou eu termino no seu pescoço.
Até hoje, toda sexta-feira 13 eu durmo na casa dos meus pais em Santo André. O elevador do meu prédio nunca mais para no 13º. Os moradores dizem que ele trava no 12 e que às vezes as portas abrem sozinhas com cheiro de sangue. E o Rex, ele nunca mais dorme perto da porta. Fica debaixo da cama, olhando fixo pro corredor, rosnando para algo que só ele vê. Se você mora em São Paulo e seu prédio tem 13 andares, não troque pro 7º. Ela ainda sangra lá em cima. Eu vivi isso. E toda vez que sinto cheiro de ferro queimado, meu pescoço coça como se alguém estivesse passando uma lâmina devagar.